paz do Senhor, igreja, graças a Deus. Quero convidar a igreja a abrir comigo a palavra no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7. Desejo estar lendo com a igreja o verso de número 7 do capítulo 7 de Miqueias, em que está escrito assim: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Como é de costume, eu quero convidar agora a igreja para ler comigo este verso mais uma vez. Leiamos. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Graças a Deus. Nós temos no capítulo de número 7 do livro do profeta Miqueias, dentre as muitas profecias que há, mais um texto aonde Deus usa a vida do profeta Miqueias para direcionar uma palavra da sua parte, da parte de Deus, aos filhos de Israel. Mas na realidade está em meu coração não uma mensagem textual, mas sim uma mensagem mais expositiva, e valendo-me da oportunidade, usando com base neste verso que eu li, a respeito de um sentimento que estava no coração do profeta Miqueias, e que compreendo que era uma reflexão do desejo que estava no coração do próprio Deus: a esperança. Quando nós falamos sobre esperança, é uma palavra que, de certa forma, ela está no nosso cotidiano. Ela abrange muitas áreas da nossa vida, e em todos os aspectos. Na realidade, na vida de um cristão, ela tem que estar principalmente no aspecto espiritual. A esperança. Por intermédio de uma meditação, pensamentos em que o Senhor foi me levando, eu comecei a perguntar a mim mesmo, e por intermédio disto, é que passei a refletir sobre esta mensagem e compartilho com a igreja nesta noite. A primeira coisa que eu pensei é: quando é que a esperança nasce? Quando a esperança tem início? Quando ela começa? Aonde está o início da esperança? Analisando as muitas expressões bíblicas, nós encontramos muitas delas relacionadas a um sentimento. E a esperança, ela é um sentimento. É um sentimento. É esperar. Tanto que o salmista mesmo chegou a dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Quando é que a esperança nasce? Os irmãos aqui que me ouvem neste momento já pararam para refletir a respeito disso? Se muitos já, que bom. Se alguns não, é momento. Quando nasce a esperança? Então o Senhor me levou a pensar profundamente que é quando Ele faz a promessa. A esperança, ela tem início quando nós recebemos a promessa.
Porque se nada é prometido, não há como existir esperança. Porque quando a esperança ela é gerada em nosso coração, é porque esperamos alcançar algo que a nós foi prometido. Eu até faço menção de um fato que ocorreu na minha infância, quando eu tinha 12 anos. A minha maior vontade era ter uma bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta na bicicleta dos amiguinhos, mas o meu desejo era ter a minha própria. E eu sempre pedia para o meu pai. Devido às suas circunstâncias financeiras, ele não poderia me dar de imediato a bicicleta. Mas ele me falou assim, eu com 12 anos, eu vou te dar uma bicicleta. E como eu confiava no meu pai, acreditava na palavra que ele me disse, fazendo-me a promessa de que me daria bicicleta, imediatamente nasceu no meu coração a esperança de que em algum momento eu ganharia a bicicleta. Levou 2 anos para me ter a minha primeira bicicleta depois do pedido. Mas eu esperei até que ganhei a bicicleta. Então, irmãos, de alguma forma, a esperança é algo que faz parte da nossa vida diária. Eu digo aos irmãos que, com toda a certeza, cada um que está aqui me ouvindo neste momento é movido por alguma esperança. Se não uma, 2, se não somente 2, 3, 4 ou mais outras situações. A realidade é que ela faz parte do nosso viver. Na adolescência, na mocidade, na meia-idade, na idade madura, sempre nós estamos cercados de esperança. E por que razão? Porque nós temos promessas que foram feitas e que estão sendo feitas a nós. Eu fiquei pensando que quando Deus coloca no coração de um jovem e de uma jovem a respeito de um momento proporcionado pelo próprio Deus em um namoro, a esperança no coração é que venha o noivado. E depois que dá início ao noivado, com a bênção de Deus, a esperança é o casamento. E depois que se casa, a esperança é que venham filhos da parte do Senhor. A esperança é que o Senhor dê graça, capacidade, sabedoria para criá-los na admoestação do Senhor, no ensino da palavra, para que sejam abençoados por Deus. Se alguém trabalha e está neste propósito, a esperança é de ter um dinheiro para comprar um terreno, e depois tem a esperança de poder construir a própria casa. Então, de maneira natural, a nossa vida, ela está cercada de esperanças. Neste momento, agora, que eu estou dirigindo esta palavra para a igreja, faça uma reflexão, entre 1, 2 ou mais, qual é a sua esperança? O que você espera? Se não 1 ou 2 ou mais coisas, quantas coisas nós esperamos? Restaurações, reconciliações, milagres no corpo físico, na esperança de receber a cura de uma enfermidade que muitas das vezes diagnosticada pela medicina, não há cura, mas a esperança ainda está viva dentro do coração, porque mesmo sendo diagnosticado pela medicina que não tem mais jeito, nós cremos num Deus que tudo dá jeito. A esperança, ela jamais vai deixar de fazer parte da nossa vida. No âmbito da vida natural, como eu ia dizendo, nós esperamos muitas coisas.
Mas muito mais do que na vida natural, o que eu pretendo, por intermédio daquilo que Deus colocou no meu coração, é falar da esperança que move a nossa vida espiritual, porque é o mais importante para nós. Nesta palavra no livro do profeta Miqueias, a expressão do profeta, com toda certeza, deve ser a nossa em cada dia. Eu, porém, esperarei no Senhor. Depois ele continua: esperei no Deus da minha salvação. E o verso finaliza: o meu Deus me ouvirá. Observando este verso, nós vemos que não perdurava no coração do profeta Miqueias apenas um sentimento, o sentimento de esperança, mas muito mais do que um sentimento, também havia uma atitude. E a atitude do profeta era uma consequência de que este sentimento estava vivo dentro do coração do profeta. Qual era a atitude? Quando ele diz: o meu Deus me ouvirá, nós compreendemos facilmente que ele estava vivendo uma vida de oração. Porque o crente que é motivado pela esperança, o crente em que a esperança está viva dentro de seu coração, é um crente que não consegue viver sem orar. Porque a oração é uma prova viva de que ele espera alguma coisa. E se ele ora, é porque ele clama a Deus e ele tem fé em Deus, que ele orando, o Senhor lhe ouvirá e executará aquilo que o seu coração espera. E dentro das reflexões que fiz nessa expressão do profeta Miqueias, o Senhor me levou a pensar a respeito de um personagem bíblico muito conhecido da igreja, sua história, e que eu quero fazer menção aqui nesta noite. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo de número 12, logo no início deste capítulo, nós lendo a Escritura, encontramos Deus fazendo a Abraão, que na verdade ainda se chamava Abrão, um pedido e uma promessa. O pedido que Deus fez foi: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. E depois Deus faz a promessa: e far-te-ei uma grande nação. De ti sairão povos, nações, tribos e línguas. Primeiro Deus faz um pedido, e depois do pedido Deus faz uma promessa. A palavra de Deus nos diz que, desde o capítulo de número 12, Abraão foi obediente ao Senhor, e ele então faz o que Deus lhe pediu. Desde o capítulo de número 12, desejando com mais tempo, você pode meditar nessa escritura, até o capítulo de número 18 do livro de Gênesis, está a narrativa da história deste homem de Deus chamado Abraão. Deus lhe faz a promessa, e a promessa que Deus fez a Abraão no capítulo 12 é que dele sairia uma numerosa descendência. Abraão então sai da sua terra e vai caminhando conforme a orientação de Deus. Os irmãos conhecem a história. Sara, sua esposa, era estéril, não podia gerar. Mas Abraão, confiante em Deus, toma a decisão e vai seguindo o seu caminho. Os irmãos, muitos aqui, já tiveram a oportunidade não somente de ouvir, mas de ler esta história. Os anos vão se passando
a idade de Abraão vai se avançando, ele já está habitando na terra que Deus disse a ele, aonde ele deveria ir, e a promessa que Deus fez, ainda não havia se cumprido. Não havia se cumprido. A palavra diz que Deus, quando fez a promessa, ele era da idade de 75 anos. Do capítulo 12 do livro de Gênesis até o capítulo de número 18, narra-se a história de Abraão. Se você tiver um tempo para ler estes capítulos, você não levará mais do que 10 minutos para ler o que aconteceu em 25 anos de história. 25 anos de história da vida de Abraão, este homem de Deus, podem ser lidos em 10 minutos apenas. Porque na mudança de um capítulo para o outro, você não encontra na Bíblia a apresentação de quanto tempo se passou do capítulo 12 para o 13, do 13 para o 14 e assim na sequência até chegar ao capítulo de número 18. Não se fala o tempo, não se conta o tempo, mas uma coisa é certa: o tempo ia passando, o tempo ia passando. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que pouco mais adiante, como disse aos irmãos e repito, não se fala quanto tempo havia se passado. A promessa foi recebida com 75. Imaginemos apenas, não tome isso como uma verdade, é apenas uma imaginação, porque não está escrito na Bíblia. Imaginemos que Abraão tinha já os seus 80 anos de idade, ou 85. A realidade é que alguns anos já haviam se passado, e a promessa que nasceu no coração de Abraão, a esperança que estava viva dentro do seu coração, por intermédio da promessa que lhe havia sido feita, estava ali, e o tempo estava se passando, mas ela ainda não havia se cumprido. Aí eu gostaria de apenas fazer menção, e depois com o tempo você pode ler. Em Provérbios capítulo de número 12, o servo de Deus chamado Salomão, ele escreve que a esperança demorada enfraquece o coração. A realidade da nossa vida, irmãos, é que cada um que está aqui nesta noite, indubitavelmente, tem uma promessa de Deus para a tua vida, para a tua família. Mas o fato mais maravilhoso e glorioso que eu passo a pensar nele, é que ao mesmo tempo que Deus faz a promessa, Ele nos prova a fé com o passar do tempo. A promessa é feita, a esperança nasce, e se ela nasce, o que agora nós devemos fazer? É esperar que a promessa se cumpra. Da parte de Deus, é feita a promessa, e da nossa parte, agora precisamos esperar o cumprimento dela. Só que cada um de nós conhece a nossa fragilidade. Ainda que nós não nos conheçamos como Deus nos conhece, ainda que nós não conseguimos nos compreender de uma maneira tão maravilhosa como Deus nos compreende, uma coisa é certa: como 2 e 2 são 4, e é que o tempo se passa, e por demorar o cumprimento de tal promessa, muitas das vezes desfalecemos. E a palavra dita por Salomão é uma realidade, porque tendo recebido ele graça e sabedoria da parte de Deus, era um homem que entendia o coração humano, e ele sabia que a esperança demorada enfraquece o coração.
Quantas vezes você já percebeu que o teu coração estava fraquinho? Por quê? Porque você recebeu a promessa e você esperou e nada aconteceu. Aí você esperou mais um pouquinho e nada aconteceu. E você então se intencionou a esperar ainda mais um pouco, acreditando que agora ia acontecer. E sabe o que é mais tremendo na nossa vida espiritual? É que quando as coisas começaram a mostrar uma maneira de que ia acontecer, piorou ainda mais. Piorou ainda mais. E aí o que acontece? No dia de ontem, aconteceu algo que de repente você fez uma investigação dos fatos de tudo o que sucedeu e você então chegou à seguinte conclusão: eu acredito que agora vai se cumprir a promessa, o milagre vai chegar na minha vida. Só que mudou o dia e no outro, tudo aquilo que você sentiu ontem, que você percebeu ontem, entendendo que agora chegou a hora, a promessa vai se cumprir, o milagre vai chegar na minha vida. Aí o que aconteceu? As coisas pioraram, ficaram ainda piores do que o dia de ontem. E aí o que acontece? Quantos já experimentaram este momento? O coração desfalece, a tristeza invade a alma, e aí se cumpre o que disse o nosso irmão Salomão: a esperança demorada enfraquece o coração. Mas fique tranquilo, porque eu tenho uma palavra de vitória para te dizer nesta noite. Aleluia. E é que eu e vocês servimos um Deus que sabe como acender de novo o pavio que fumega. Servimos um Deus que é especialista em renovar a esperança. E quem já vivenciou este momento, quem já passou por esta situação de esperar que até a semana passada tudo se mostrava favoravelmente melhor, e quando a outra semana chegou, as coisas pioraram, e agora, meu Deus, o Senhor me disse que ia fazer o milagre na minha vida, mas o que eu estou vendo agora é que tudo piorou. Cadê a promessa cumprida? Cadê? E aí o que acontece? Desfalece o coração. Você quer ver uma coisa? Eu disse e repito, a Bíblia não narra o tempo. A Bíblia não narra o tempo que tudo isso sucedeu. Eu apenas faço a narrativa do que está escrito nela. Mas diz a palavra de Deus que num certo dia Deus apareceu a Abraão de novo. E ele disse para ele assim: Abraão, sai da tenda. E eu vou dizer uma coisa para você, porque lendo a Bíblia, eu e você podemos entender que não era de dia, era de noite. Sai da tua tenda. E Abraão saiu. E Deus disse: olha para o céu, conta as estrelas. Eu imagino Abraão, porque é assim, irmãos, eu gosto de ler a Bíblia assim. Eu imagino Abraão olhando para o céu e vendo aquele céu de noite, todo límpido, e ele todo estrelado. Já viu que coisa linda? Quando você olha numa noite como agora, neste tempo frio, que dificilmente há as nuvens que tampam o céu está limpo e você enxerga aquela constelação, aquelas estrelas, aquele céu lindo. E Abraão olhando assim, Deus disse a ele: conta, se tu as pode. Ele sabia que não podia. Talvez Abraão não tinha nem dito nada a Deus. Deus viu o que estava na mente de Abraão, o que ele pensou. Talvez ele tenha pensado: jamais eu vou conseguir contar tantas estrelas. Aí Deus vem e fala para ele assim: assim será a tua descendência. Eu e vocês não sabemos como estava o coração de Abraão, mas uma coisa eu tenho certeza, com base na palavra de Deus, que se Deus renovou a promessa, é porque a esperança já estava desfalecendo.
eu estou aqui, em nome de Jesus Cristo, e debaixo da graça de Deus, para te dizer que se a tua esperança está desfalecendo, Deus pode renová-la nesta noite. Uma coisa é certa, Ele não vai deixar você sucumbir, porque Ele é fiel. Paulo escreveu na epístola a Tito que Ele é o Deus que não pode mentir. É o Deus que quando fala, cumpre. Abraão chega ao Senhor e diz: Senhor, Tu me prometeste um herdeiro, os anos estão se passando, olha a minha idade, a idade de minha esposa Sara, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eleazar. E segundo a cultura da época, quem ia herdar tudo era o mordomo da casa de Abraão. Eu não tenho herdeiro. E o Senhor então lhe renova a promessa. Aí a palavra de Deus nos diz, conforme está escrito no capítulo 17 do livro de Gênesis, que Deus novamente vem até Abraão. Sabe com quantos anos ele está agora? Diz a palavra que, sendo Abraão da idade de 99 anos. Quanto tempo se passou, irmãos? Quanto tempo? 24 anos. Sendo o servo de Deus, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor novamente para renovar a promessa, para trazer mais esperança ao coração daquele servo de Deus, daquele homem de Deus. E quando Deus vem e fala com ele novamente, sabe qual é a atitude de Abraão agora? Diz a palavra que ele riu. Está no capítulo 17 do livro de Gênesis. Ele riu. Por que Abraão riu? Eu preciso abrir um parênteses aqui e peço que você ouça atentamente. O riso de Abraão não foi um riso de zombaria, não foi um riso de desmerecimento da promessa de Deus. O riso de Abraão não foi um desprezo. Sabe por que ele riu? Porque Abraão, ele olhou para a sua própria circunstância. Quando no capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus aparece novamente a ele na idade de 99 anos, para renovar-lhe a promessa e acender-lhe a chama gloriosa da esperança no seu coração, Abraão riu. Ele riu, diz a palavra que ele riu, mas ele riu porque ele entendeu, considerou, raciocinou que um homem na idade dele não podia mais ter um filho. E quando você chega no capítulo 18, acontece a mesma coisa com Sara, porque Abraão tem quase um século e Sara tem 90. Quando os anjos aparecem a Abraão e começam a falar com ele acerca da promessa, Sara está dentro da tenda e ouve, e quando ela escuta aquilo, ela ri também, e ela diz assim: porventura teria ainda o meu Senhor deleites, e geraria eu na idade de 90 anos? Aí sabe o que o Senhor diz para Abraão? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A pergunta que ele faz aqui nesta noite é: existe algo difícil para que ele não cumpra a promessa da tua vida? Tem alguma impossibilidade? Porque se ela tem sido criada pela sua própria mente, se ela tem sido criada pelo seu próprio coração, se por intermédio das investigações dos fatos, da situação que você vive, você chega a um parecer, e quando você olha, aí você chega a um resumo de tudo, e qual é o veredito? Você diz assim: com certeza, o meu caso é impossível de ter solução. Mas hoje, eu vim aqui, em nome de Jesus, para dizer para você que o Deus de Abraão é o meu e o teu Deus. O Deus
que operou na vida de Abraão, opera na minha e na tua vida. Quando eu falei a respeito da esperança, no âmbito da vida natural, isso é muito sério. Porque, irmãos, foi assim que o Senhor me levou a pensar. No âmbito da vida natural, ainda que recebamos promessas, é claro que eu entendo e jamais diria algo contrário, é necessário uma ação de Deus para nos ajudar a que tal fato se cumpra. Eu vou citar um exemplo. Como já disse, eu vou repetir, porque a minha intenção é que os irmãos compreendam toda a minha argumentação com base nesta palavra. Se uma pessoa, um homem e uma mulher, vão ao laço matrimonial, a esperança é que venha um filho. Se ela concebe, a esperança é que nasça a criança. E quanto tempo que é a gestação? São 9 meses. Ainda que haja uma esperança, o que eu quero que você compreenda na minha expressão, é que é uma esperança natural, porque é algo que se espera, e que eu sei que vai acontecer, porque só preciso esperar que o tempo certo se cumpra. Se alguém tem a esperança de comprar algum bem material, e ele está trabalhando, se ele fizer uma poupança e separar mês a mês um dinheirinho, com toda certeza ele vai comprar aquele bem material, segundo a graça de Deus. Ele vai separar um dinheirinho mês a mês, e aquilo que ele espera comprar, ele vai comprar. É algo que com certeza, jamais eu diria o contrário, dependemos da bênção de Deus, mas é uma atitude que também depende de nós. Os irmãos estão me compreendendo? Mas agora, por favor, dê-me a atenção máxima que você puder para o que eu vou lhe dizer. A esperança no âmbito da vida natural, precisamos da graça de Deus e há uma condição da nossa parte. Mas a pergunta que eu faço é: e quando precisamos esperar em algo que é impossível a nós fazer alguma coisa? Hein, igreja? E aí, irmãos? Abraão tinha quase um século de vida, Sara 90. O que Abraão esperava é que Deus operasse um milagre no ventre de Sara e que esta então viesse a gerar, para que então a promessa se cumprisse. A esperança de Abraão era que Deus realizasse este milagre. Só que agora, olha aqui para mim, não temos mais um problema só, agora temos 2. Porque o ventre de Sara não recebeu o milagre, e ainda mais, Abraão já é velho. Se quando Deus fez a promessa, Deus operasse o milagre no ventre de Sara, então o que aconteceria? O herdeiro nasceria de uma forma natural, conforme a união entre Abraão e Sara. Mas agora o que é que a palavra está nos dizendo? Que o tempo se passou, o ventre de Sara ainda é estéril, e o que é o pior? O corpo de Abraão já está amortecido. Além de Sara ser estéril, Abraão também não tem capacidade de gerar. E agora? O que vai ser feito? Não tinha o que Abraão fazer, não tinha o que Sara fazer, só existia uma atitude: fé. Por isso eu quero te convidar para esta palavra em Romanos capítulo 4. É muito importante que eu faça menção desta palavra em Romanos capítulo de número 4, aonde o apóstolo Paulo vai fazer uso da vida deste homem de Deus para mencionar uma palavra, a qual está escrito no capítulo de número 4 da Epístola aos Romanos, e o verso de número 18. A palavra que eu vou ler, o apóstolo Paulo está referindo-se a Abraão, dizendo assim dele: o qual em esperança creu contra a esperança. Aqui está a palavra: o qual em esperança creu contra a esperança. Aqui nós temos uma atitude
e um sentimento. O sentimento é a esperança e a atitude é a situação contrária. Creu contra a esperança. Mas qual esperança que foi necessário Abraão crer contra ela? A esperança natural, a esperança comum, naquilo que poderia acontecer naturalmente na vida de Abraão. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que em algumas circunstâncias da nossa vida, podemos crer naturalmente que daqui a pouco as coisas vão acontecer. Mas chega um momento que nem crer naturalmente é mais a solução. E aí é necessário o quê? Crer contra a esperança. Mas a palavra diz que em esperança ele creu contra a esperança. Aquilo que outrora poderia ser um acontecimento natural na vida de Abraão, agora precisava ser um assunto completamente milagroso. E quantos estão vivendo este momento agora, esperando só um milagre de Deus? Porque sabe que não adianta você fazer nada. Não adianta você levantar as mãos, não adianta você mudar o passo, não há uma atitude sequer que você realize que traga solução para o seu problema. E a única coisa que você tem que fazer é o quê? É crer como Abraão, contra a esperança. Em esperança, crer contra a esperança. Você imagine os filhos de Israel. Estavam cativos no Egito. Deus fala com Moisés no Monte Sinai e diz para ele: eu vou libertar meu povo. Escute bem para você ver. Lendo a Bíblia você vai encontrar o que eu estou lhe dizendo. Quando Moisés se dirige aos filhos de Israel, ele chega com estas boas novas de salvação. Porque eram boas novas de salvação. Moisés diz para o povo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me apareceu e disse que vai libertar vocês do cativeiro do Egito. Dá para você imaginar o que aconteceu no coração do povo? Quem é capaz de falar para mim aí? O que nasceu no coração do povo? Esperança. Graças a Deus. Mais de 400 anos de cativeiro e tudo vai se acabar. Nós não vamos mais ficar nesta terra de sofrimento. Vamos sair daqui. O que nasceu no coração do povo? Esperança de sair daquele lugar de sofrimento. Talvez muitos ali devem ter dito assim: os nossos avós, os nossos tataravós sofreram aqui, são mais de 4 séculos cativos neste lugar, mas o Senhor foi bom para com a nossa geração. Nós vamos embora deste cativeiro, nós vamos sair daqui, Deus vai nos tirar daqui. Aí sabe o que acontece, meu irmão? Abre bem os teus ouvidos aí para você escutar. Quando o Faraó fica sabendo que Moisés disse estas palavras aos filhos de Israel, sabe o que Faraó faz? Ele manda uma nova ordem: vocês não vão sair daqui coisa nenhuma. E tem uma outra coisa: eu vou piorar a vossa situação. Vocês não vão ter mais palha para fazer tijolo. Vocês vão ter que fazer tijolo sem palha. A partir de hoje, eu quero a mesma soma de tijolos, porém, não vos darei palha. Porque a palha facilitava o trabalho. Agora imagine, meu irmão, imagina minha irmã. Eles recebem a promessa, a esperança nasce no coração. Que alegria deve ter transbordado no coração deles naquele momento. Que satisfação, iam sair do cativeiro. E de repente chega uma nova notícia: ninguém sai daqui e a carga vai piorar. Dá para você imaginar? Não é assim às vezes a nossa situação? Vem uma notícia, anima na esperança, enche-nos de entusiasmo, nós nos tornamos até um gigante na presença de Deus. Saímos testemunhando, falamos para A, para B, para C, temos satisfação em contar aquilo que vai nos acontecer. Aí quando vira o outro dia, o que acontece? As coisas pioram ainda mais. E aí? É nessa hora que a tua fé é provada, se você crê no teu Deus ou não.
É nessa hora que a minha e a tua fé é provada de verdade. Quem sabe alguns deles recebeu como que dizendo um balde de água fria, não é? Mas não é possível. Acabamos de receber a promessa que nós vamos sair daqui, e agora vem uma outra notícia que nós não vamos sair daqui coisa nenhuma, e as coisas vão piorar para o nosso lado. Você quer um outro exemplo? O Senhor me faz lembrar agora. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Jesus. Jairo, chefe da sinagoga, manda os servos dele dizer para Jesus: vem na minha casa e cura minha filha, porque ela está enferma. Só que a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, que quando Jesus está se dirigindo para a casa de Jairo, sabe o que acontece? A narrativa está no mesmo capítulo. Jesus se encontra com uma mulher chamada pela Bíblia de a mulher que padecia de um fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento. E aí o que acontece? No meio da multidão, ela toca em Jesus e ela é curada. Só que tem uma narrativa no Evangelho de Marcos que você não encontra em outro evangelho e que eu faço questão de dizer para você aqui agora. Diz a palavra de Deus que assim que aquela mulher foi curada, e não podendo se ocultar, mas tendo que se manifestar, ela chegou a Jesus e contou-lhe toda a sua história. Irmãos, dá para você imaginar aquela mulher que padecia do fluxo de sangue, contando uma história de 12 anos de sofrimento para Jesus, e o Jairo esperando Jesus na casa dele? Imagine só! Imagina, só uma imaginação, tá bom, irmãos? Jesus ali sentadinho, e na sua humildade, na sua mansidão, no seu amor profundo, dizendo a ela: pode contar a sua história. Eu tenho prazer em ouvir quem sofre. Eu tenho prazer em ouvir aqueles que estão padecendo, porque eu sou o Senhor que sara. Pode contar a sua história para mim, conta. E ela com alegria, com todo prazer, contando para Jesus toda a sua história. E quem é que está esperando Jesus? Jairo. Quando termina o diálogo entre Jesus e a mulher, aí ele se dirige para a casa de Jairo. Só que sabe o que acontece? Alguém chega em Jairo e diz assim: não incomode mais Jesus não, porque tua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Irmãos, imaginem só a situação de Abraão. Enquanto ainda podia gerar, era um. E a esperança no seu coração, conforme a promessa, é que Deus realizasse o milagre no ventre de Sara. A situação de Jairo, chefe da sinagoga, era que a sua filha estando enferma em casa, e se Jesus fosse lá e tocasse na sua filha, pelo fato de que Jairo havia ouvido falar de Jesus e sabia que Jesus operava grandes milagres, então ele teve na sua ideia: ele vai vir, vai pôr a mão sobre a minha filha, vai orar e ela vai sarar desta enfermidade. Mas agora alguém vai e diz para Jairo: não incomode ele mais não. Sabe por quê? Ela já morreu, não tem mais jeito. E aí, irmãos, não tem mais jeito? Não tem mais jeito? A tua situação, não tem mais jeito? Você acha que não tem? Pois eu te digo que tem. Porque se algumas vozes exteriores de Satanás, se algumas vozes exteriores dos demônios, porque eu não vou dizer aqui de um ou de outro não, porque o maior inimigo da igreja é Satanás e seus demônios. Se as vozes exteriores dos seres malignos têm soado no teu ouvido para tirar de você a esperança, dizendo para você assim: a sua situação não tem jeito, desiste desse negócio, não tem solução para o teu problema, eu vou te dizer uma coisa aqui: quando Jesus escutar, ele vai chegar em você e vai te dizer o que disse para Jairo: crê somente, eu posso fazer um milagre. Alguém chegou no ouvido de Jairo e disse para ele: não tem mais jeito. Mas Jesus foi no ouvido de Jairo e disse para ele: tem jeito sim. Alguém às vezes tem dito para você: não tem mais jeito, mas hoje Jesus está dizendo: tem jeito sim. Tem jeito sim. É uma situação sentimental? Tem jeito. Familiar? Tem jeito.
Qualquer que for o problema, tem jeito. A única coisa que você tem que fazer, entendendo que é impossível uma atitude tua, é a atitude de Abraão, que está em Romanos capítulo 4. Crer contra a esperança. Crer contra a esperança. Aí, meus irmãos, está muito além da esperança natural. Está a esperança no mundo espiritual. Está o esperar naquilo que só Deus pode fazer. Coloque-se em pé. Eu quero orar com você neste momento. A expressão de Paulo no capítulo 4 aos Romanos, ela se refere a um outro assunto muito mais importante: a operação de Deus em nossa vida por algo que era impossível a nós fazer. O milagre que Ele realizou e continua realizando no nosso coração, perdoando os nossos pecados e fazendo de nós filhos de Deus. Esta realização nunca homem algum pôde fazer por si mesmo e por intermédio de suas obras, somente por aquele que justifica, que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o segredo para nós é crer contra a esperança. Eu quero que você, quando eu iniciar esta oração, coloque diante de Deus verbalizadamente a sua oração, dizendo para Ele: meu Senhor, veja a minha situação, a pessoa que eu espero que volte para a tua casa, veja a minha situação familiar, veja a minha situação emocional, opera um milagre na minha vida, Senhor. Eu preciso de um milagre. Eu sei que não há como eu mesmo fazer alguma coisa. Eu só espero a tua ação sobre mim. Abra o teu coração nesta noite. Abra o teu coração neste momento que eu vou orar com você. Porque conforme disse e repito, se vozes exteriores têm soado no seu ouvido que não há solução, fique tranquilo, porque é mentira. Porque o que eu te falo é o que Deus disse para Abraão. Haveria coisa alguma impossível ao Senhor? Oremos. Bondoso Jesus, eu glorifico o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor é bom e misericordioso para com as nossas vidas. A nossa vida, meu Senhor, é rodeada de muitas promessas, e a mais gloriosa de todas elas é a salvação que o Senhor nos prometeu. Mas além disso, Senhor, também temos a oportunidade de viver esta vida aqui nesta terra. E durante este tempo que vivemos, enfrentamos muitas situações difíceis. Situações, meu Pai. Aqui estou eu, aqui estão os teus servos, as tuas servas. Situações, meu Senhor, que muitas das vezes se tornam cada vez mais difíceis para nós e tendem a ofuscar em nós a esperança. Conforme a palavra, Senhor, que nesta noite eu proferi, que a esperança demorada, muitas das vezes, ela enfraquece o coração do teu servo e da tua serva. Mas nesta noite, Jesus, eu te peço, mediante esta palavra que eu preguei, visita o coração fraco agora e fortalece o coração fraco. Traz força ao coração enfraquecido. Traz renovo, meu Senhor, a esperança que está sendo extinguida. E faz, meu Senhor, com que o teu servo e a tua serva volte a confiar, a crer em Ti soberanamente, que por mais difícil que seja o problema, para Ti não há nada impossível. Meu Senhor, qualquer que seja o problema, de ordem familiar, de ordem financeira, de ordem emocional, sentimental, espiritual, qualquer coisa que aconteça, que tenha abalado a vida dos teus servos, das tuas servas, e a tendência é, por algum momento, tirá-los da sua presença. Mas eu te peço agora, Jesus, que no teu nome, como tu animaste Jairo, anima o coração dos teus filhos, como tu animaste a Abraão, já com quase 100 anos de vida, anima os nossos corações nesta noite.
como tu animaste, meu Senhor, os filhos de Israel, fazendo-lhes a promessa que os tiraria do Egito, ainda que as coisas pioraram para eles. O Senhor voltou novamente e subjugou a Faraó, subjugou a todos os deuses do Egito, subjugou o exército de Faraó e fez com que o teu povo atravessasse o Mar Vermelho e renascesse em seus corações a viva esperança. Meu Pai, eu sei que somente este sentimento, prevalecendo em nosso coração, é que nos fará vitoriosos, porque a nossa maior esperança é que um dia o Senhor voltará e nos buscará, e não haverá mais dor, não haverá mais choro, porque tu, meu amado Salvador, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Meu Senhor, ajuda-nos, meu Pai, fortalece os nossos corações. No teu nome eu peço e agradeço, crendo que por intermédio desta oração, já os corações dos teus filhos são renovados na esperança. Obrigado, Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém.